Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Então, pessoal, só para continuar o nosso último assunto, faz tempo que eu não falo com essa turma, né? Nós tínhamos conversado bastante sobre ortogonalidade, nós tínhamos conversado sobre projeção ortogonal. Vou retomar um pouquinho desses assuntos com vocês brevemente para a gente fazer a última parte que resta para P2. Então, estou devendo para vocês a parte de ortonormalização pelo processo de Gram-Schmidt, que é o tema do assunto de hoje. Tá? Mas vamos dar uma lembrada, vamos dar uma recordada em algumas outras coisas. Tá? Então deixa eu ficar no cantinho, cantinho aqui, é isso, cantinho. Maravilha. Tá? Vou colocar aqui, ó. Ok. E aí eu continuo conversando com vocês. Então vamos lá. Em primeiro lugar, para a gente lembrar o que acontece quando a gente tem dois vetores, tá? Ou n vetores, mas quando a gente faz o espaço gerado. Vou tirar minha cabeça daqui, estou atrapalhando, né? Acho que eu vou deixar no cantinho aqui mesmo. Isso. Tá. O que seria o espaço gerado por dois vetores? Tá? Então, quando você tem dois vetores, vamos imaginar aqui no XYZ, em três dimensões. Se você tem dois vetores, o espaço gerado, o subespaço gerado por esses dois vetores é o plano, tá? É o plano dado exatamente por esses dois vetores. Então, aqui você tem o vetor U e você tem o vetor V. Quando você faz o gerado por U e V, é o plano, tá, que você faz com esses dois vetores. Então tá aqui, né, os dois vetores, passa um plano por esses dois vetores, esse é o subespaço gerado por dois vetores. E a ideia é a mesma para n vetores e para espaços vetoriais n-dimensionais. Aqui não dá para representar, né? A gente não consegue desenhar, por exemplo, como é que seria em 5 dimensões e 6 dimensões. É difícil de desenhar. Né? Então, né, dado dois vetores, como é que a gente faz para ortonormalizar esses dois vetores? O que seria esse termo ortonormalizar? Né? É eu endireitar os dois vetores. Ou seja, uma coisa é você pegar um subespaço e usar a base assim, ó. Eu tenho outra caneta aqui, deixa eu ver. Isso. Caneta azul, caneta vermelha. Tá? Deixa eu voltar, vou ficar grandão aqui, ó. Grandão, grandão. Isso aqui, ó, grandão. Ó. Tá, tem caneta azul, caneta vermelha. Tá bom? Então são dois vetores. O espaço gerado por eles seria o plano passando por esses dois vetores. Então pega uma folha de sulfite, tá aqui, né, o plano gerado por esses dois vetores. Tá bom? Isso seria o subespaço gerado por esses dois vetores. No caso, pensando em R3, daria um plano. Agora, em vez de pegar esses dois vetores e usar eles como base, eu posso usar uma base mais bonita. Eu posso usar uma base assim, ó. Tá? Uma base perpendicular. Quando a gente trabalha com um plano cartesiano, lá no XY, a gente não trabalha com uma base perpendicular. A gente, trabalha, né? A gente não trabalha com XY torto. Podia? Podia. A matemática é a mesma. Funciona. Mas é muito melhor trabalhar com X, né? Opa, com X aqui e com Y aqui, que é o que a gente está acostumado. Tá? Então, quando a gente tem dois vetores quaisquer, o objetivo é pegar o mesmo espaço, ou seja, está aqui a folha de sulfite. Tá? Eu vou pegar o mesmo espaço gerado por eles, tá? Mantém a folha de sulfite, só que agora eu vou descrever esse espaço com vetores perpendiculares. Vetores, o nome correto seria vetores normais. Tá? Além de serem vetores normais, o meu interesse é vetor normal, só que não vetor normal de qualquer tamanho, vetor normal de tamanho 1. Tá? Porque aí você preserva a noção de distância. A geometria fica um pouco mais fácil. Então, o que a gente vai fazer? A gente pega o primeiro passo seria pegar vetores quaisquer. O que a gente vai fazer com esses vetores quaisquer? Vamos endireitar eles. Importantíssimo, olha só, para endireitar, eu não preciso mexer nos dois, eu só preciso mexer em um. Primeiro endireita um deles, depois que você endireitou, achata os vetores. Tá? Então, ó, eu vou pegar os vetores de tamanho 1 e eu vou ficar com isso aqui, ó. Vou ficar com isso. Pá. Vou ficar com isso aqui. Tá bom?
Esse vai ser o processo de ortonormalização de Gram-Schmidt. Tá, mas como é que faz para endireitar esses vetores? Vamos lá, vamos voltar. Voltei, fiquei pequenininho. Maravilha. Ok. Então, ó, na aula passada nós trabalhamos com projeção ortogonal, ou seja, projeção de U em V. Então, essa fórmula aqui nós já trabalhamos na aula passada. Né? Como que deduz essa fórmula, de onde que ela vem? Então, vamos lá. Então, ó, legal, canetinhas aqui, canetinhas, maravilha. Tá? Eu vou pegar dois vetores, aqui, opa, né? Sejam U e V, vetores quaisquer não paralelos, tá? Eu já vou falar o caso do paralelo já, tá? Mas eu vou deixar aqui, ó, vetores quaisquer. De preferência não paralelos, porque quando você fizer a projeção com os paralelos, a projeção vai ser a mesma, tá? Não vai mudar nada. Então, ó, pega o vetor U aqui e o V tá aqui, ó. Tá? Fazer o V um pouquinho mais comprido. Não só fazer mais comprido, mas vou mudar a cor também. Tá? U e o V. O meu objetivo é encontrar esse vetor, ó. Esse vetor aqui é a projeção. Esse vetor vermelho é projeção de U em V. Porque a projeção é a sombrinha do U. Tá vendo? O U tá aqui, ó. Projeto U no V, dá esse vetor. É isso que a gente quer encontrar, tá? Bom, como que fazia para encontrar isso? Eu vou usar a trigonometria básica, tá bom? Então, esse vetor projeção de U e V, ele tem tamanho similar a esse tamanho aqui, ó, pensar no tamanho da projeção. Então, projeção de U em V, o tamanho da projeção, a norma da projeção de U em V, é exatamente a norma do U, norma de U, vezes cosseno de θ. Tá aqui o ângulo θ, vezes cosseno de θ. Lembra aquilo que a gente falou em sala de aula? Quando a gente quer projetar no chão, multiplica pelo cosseno. Quando quer projetar na frente, multiplica por seno. No caso, a gente quer projetar aqui ó, no chão. Tá? Então, multiplica por cosseno. Tudo bem? Ah, professor, quando eu estou olhando para cosseno, não tem chão, não tem cima, não tem baixo. Realmente, você está certo. Ah, mas é só uma analogia para a gente entender. Né? O nome correto seria: eu quero projetar, tá, dado um triângulo retângulo qualquer, eu quero a projeção da hipotenusa no cateto adjacente. Vocês entenderam, né? Qualquer brincadeira, tá bom? Ah, então, pega o tamanho do U, ou seja, o tamanho da projeção é o tamanho do U vezes o cosseno de θ. Mas quem que era o cosseno de θ? Ó, o tamanho do U, tá aqui. O cosseno de θ é exatamente o produto de U vezes V. Né? Então, isso aqui ó, é U vezes V, dividido por norma de U, norma de V. Tá, isso aqui era a fórmula do cosseno. Vou colocar aqui, ó. Cosseno de θ. Tá? Esse é o cosseno. Maravilha. Agora, além disso, o vetor, a projeção do U, o versor do U, ele está na mesma direção o versor da projeção de U em V, ele está na mesma direção do vetor V. Então, a projeção de U em V, projeção de U em V, é a mesma coisa que o tamanho dela, tamanho da projeção de U em V, vezes um vetor unitário na direção do V,
vezes o unitário do V. Eu vou pegar essa formulinha de cima aqui, ó, e vou aplicar aqui embaixo. Vou jogar para cá, tá? Isso é igual, isso aqui vai ser igual a, vou copiar, né? Norma de U cancela com norma de U, vai ficar U vezes V sobre norma de V. Nossa, eu tô colocando as setinhas nos de baixo, né? Coloca setinha em tudo, pô. Se fosse a prova de vocês, já tinha zerado a prova de vocês. Aqui, ó. Setinha, setinha. Falta setinha, setinha, setinha. Maravilha. Tá bom? É assim, ou você não coloca setinha em ninguém, ou você coloca setinha em tudo. Né? Começar com setinha, depois tirar setinha, aí fica feio. Tá? Eu devia ter tirado, que eu acho que era mais fácil. Tá bom? Então, essa é a projeção de U em V, ou seja, U vezes Z dividido por norma de V, vezes o que está aqui, ó. Vezes o que está aqui, né? Que é o quê? V sobre norma de V. Isso é igual a U vezes V sobre norma de V ao quadrado. Vezes V. Só que norma de V ao quadrado é V vezes V. Então aqui fica U vezes V sobre norma de V ao quadrado, que é V vezes V, vezes V. Tá ok? Então, deduzimos essa fórmula, ó. Deduzimos isso. Tá? Fizemos isso na aula passada, só revisando com vocês. Importantíssimo, essa parte aqui, ó, é número. Tá bom? Isso é número. Tá? Maravilha. Agora, o que que acontece? Né? Quando a gente faz isso, né? Então, até aqui chegamos também a conversar brevemente na aula passada. Então, aqui ó, começa, é o gancho entre a aula passada e o conteúdo que falta para vocês. Tá? Então, quando você tem os vetores, vamos lá, né? De novo, voltar, o está em cima e o v está embaixo. Aqui, ó. Se eu tenho os vetores u, vou fazer melhor aqui para vocês, para garantir que vocês enxerguem. Vou fazer embaixo. Tem o vetor u e o vetor v. O meu objetivo não é, na verdade, achar a projeção. A projeção dá por aquela fórmula. Então, aqui embaixo, em vermelho, ó, vai ficar a projeção. O que que eu vou fazer? Eu vou desentortar os dois vetores. Então, está aqui a projeção de u em v. Né? O de cima é o de baixo é v. Em vermelho está a projeção. E o meu objetivo é encontrar esse outro vetor aqui, ó. Esse vetor, vou chamar esse vetor de W, vou chamar ele de W. Tá? Então, esse vetor W é o mesmo vetor W que está aqui, ó. É esse vetor W. Ele é o W. Tá? É o mesmo vetor. Eu desenho um pouquinho mais alto, né? Não vou dormir em paz se eu fizer isso. Aqui, ó. Ficou mais ou menos a mesma coisa, né? Tá? Esse é o W. Como que faz para achar o W? É simples. Eu sei que projeção mais W dá U. Tá? Então, ó, projeção de U em V mais o vetor W dá o vetor U. A projeção eu sei calcular, o vetor U eu tenho, então é só isolar. Portanto, o vetor W é igual a U menos a projeção de U em V. E isso é muito importante, pessoal. Quando eu pego o vetor U e tiro dele a projeção de U em V, sobra a componente ortogonal, tá? Então, primeiro passo, eu tenho dois vetores, o 1 e o 2. Presta atenção aqui. Ó, eu tô aqui, ó.
vetor U1 e o 2. O primeiro vetor eu vou deixar ele quieto, tá? Eu vou manter o U1. Então, ó, vetor U1, vetor U2. Como que eu desentorto eles? Né? Lembra que para desentortar os vetores, eu só preciso mexer em um. Eu tenho dois vetores aqui. Eu vou desentortar o azul, ó. Não precisa mexer no vermelho, eu só preciso mexer no azul. Tá? Então o vermelho continua vermelho. O azul que eu vou desentortar. Então, o U1, tá? Os W serão os vetores ortogonais, os desentortados. Então, o primeiro vetor mantém. Mantém o 1. Tá? E agora, eu vou tirar a projeção. Sempre quando eu tiro a projeção, eu desentorto o vetor. Marca isso. Tirou a projeção, desentortou o vetor. Tá? Então, o W2 ele está aqui, ó. É esse vetor aqui. Esse é o vetor W2. Tá? Quando eu faço o 1 menos a projeção de U2 em U1, sobra o W2. Marcar esse conceito? Então pensa nisso. Toda vez que eu subtraio projeção, eu limpo a projeção, sobra a componente ortogonal. Limpou a projeção, sobrou a componente ortogonal. Tá? O que é esse processo de Gram-Schmidt? O processo de Gram-Schmidt nada mais é do que desentortar vários vetores. Então, ó, vou pegar agora. Tá? Eu tenho 3 vetores. Vou voltar a ficar grande, ó. Prepare-se para ver minha cabeça grande na sua tela. 1, 2, 3 e... tô grande de novo. Olha só. São 3 vetores aqui, ó. Tá vendo? Fazer isso com as canetas de sala é um pouquinho mais fácil. Tá? São 3 vetores aqui. Eu preciso desentortar 2. Então, escolhe um para manter. Eu vou manter o azul. O que eu vou fazer? Desentorta primeiro o roxo. E agora, desentorta o vermelho. Para desentortar o vermelho, desentortar o roxo é só fazer o que a gente tinha feito. Para desentortar o vermelho, eu preciso desentortar o vermelho com relação ao azul e desentortar o vermelho com relação ao roxo. Tá? Então eu tenho que fazer 2 subtrações. E se tiver um quarto vetor, trabalhando com vetores em R4 e com outras dimensões, eu preciso desentortar. Eu faço o seguinte, né? Fixa um, desentorta o outro. Ou seja, o que é desentortar? Subtrair uma componente. Tá? Fixa um, desentorta o outro. Depois o próximo. Desentorta, desentorta. Depois o próximo. Desentorta 3 vezes. Desentorta, desentorta, desentorta. Depois o próximo. Desentorta, 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 desentorta. Virou um trava-língua aqui. Tá? Então, cada vez que você for prosseguir o processo para um outro vetor, você tem que subtrair as componentes anteriores. Olha só o algoritmo de Gram-Schmidt. É isso aqui, ó. Tá? Mantém o vetor. O próximo, né, é o anterior desentortando. Tá? Você vai sempre subtrair a projeção do vetor que você está desentortando nos anteriores. E o 3. Pega o terceiro vetor, projeta no segundo, desentorta, projeta no primeiro, desentorta. O que é desentortar? Fazer a subtração, tirar a componente ortogonal. E assim por diante. Esse é o processo de Gram-Schmidt. Lembra disso, que vai ficar fácil. Vamos para o exemplo? Aqui, ó. Vamos pegar esse exemplo, né? Vamos pegar os vetores... Eu estou trabalhando aqui em R4, tá? E eu vou criar uma base ortogonal contendo o vetor 1. Deixa eu pegar aqui. Vamos... Aqui, ó. Então, vamos aplicar Gram-Schmidt. Tá? Então, como é que tem que estar na sua prova? Tem uma questão parecida com essa, né? Então, tem que estar assim, ó. Pelo processo. Ou pelo algoritmo, tanto faz, de Gram-Schmidt.
tá? Pelo processo de Gram-Schmidt, como é que a gente faz? Pega o vetor 1 é o próprio U1, não faz nada com ele. 1, 1, 1, 1. Agora o vetor 2. Como que a gente vai fazer? Pega o U2, o 1, 1, 2, 4, e eu vou limpar a projeção ortogonal do W1 menos projeção do W2 no anterior, no W1. Que vai ser o quê? 1, 1, 2, 4 menos, vamos fazer a projeção ortogonal, né? Menos, vai ficar 1, 1, 2, 4 vezes, opa, pronto, agora dá para vocês verem, né? Ixi, deixa eu explicar aqui de novo. Vocês não viram nada do vídeo, né? Minha cabeça não estava grande aí. Tá, então, ó, resumindo o que eu estava fazendo. Tá? Vamos pegar o vetor U1, U2, U3 e eu vou usar o processo de Gram-Schmidt para ortonormalizar esses três vetores. Tá? Então tá aqui, ó. Pronto, a cabeça está pequena, tá. Então, pelo processo de Gram-Schmidt, é o que tem que estar na prova de vocês, W1 é o próprio vetor 1. Tá aqui, ó, o 1, copia. W2, pega o vetor 2 e vamos limpar as componentes. Tá? Vamos limpar a projeção do W2 no W1. Então, como é que faz? Copia aqui, ó, é o próprio vetor, o 1, 2, 4, menos, vamos fazer a projeção. Aqui, projeção 1, 1, 1, 1, vezes 1, 1, 1, 1, dividido por 1, 1, 1, 1, vezes 1, 1, 1, 1. Aqui. Vamos fazer aqui a continha. 1, 1, 2, 4. Menos o produto usual de R4. Primeiro vezes primeiro, segundo vezes segundo, terceiro vezes terceiro. Tá? Então aqui vai ficar 1 mais 2 mais 4 dividido por 1 mais 1 mais 1 mais 1 vezes o vetor 1, 1, 1, 1. Opa, tem mais um aqui, né? Isso é igual a 1, 1, 2, 4 menos, aqui em cima vai dar 6, 7, 8 sobre 4. 1, 1, 1, 1. Olha que sorte, hein? Tá? Por que eu falei sorte? Porque sempre vai ficar uma fração aqui. Essa fração ficou bonita. Foi sorte, tá? Em geral, dá umas coisas bem feias. Então, vai ficar o vetor 1, 1, 2, 4 menos 2 vezes 1, 1, 1, 1. Isso dá igual a 1, 1, 2, 4 menos 2, 2, 2, 2 dá o vetor menos 1, 0, 2. Tá? Esse seria a projeção ortogonal. Pessoal, olha só, aqui nesse processo tem muita conta. É muito provável que você cometa algum erro de conta. Porém, o que tem que acontecer? Esse vetor resultado, ele tem que ser perpendicular ao anterior. Tá? Esse vetor aqui, para saber se ele está certo, ele tem que ser perpendicular a esse. Como que a gente avalia se dois vetores são ortogonais, se eles são perpendiculares? Multiplique e vê se dá zero, tá bom? Tô aqui com a caneca do Bills, Deus da destruição. Vamos lá. Então, como é que eu verifico se isso dá, de fato, se eles realmente são perpendiculares? Ó, multiplica o W1 pelo W2, tá? Primeiro vezes o primeiro dá menos 1, depois menos 1, mais 0, mais 2, deu 0. Tá? Então, ó, multipliquei esse vetor aqui,
multipliquei por esse, ó. Como é que multiplica? Primeiro vezes primeiro, mais segundo vezes segundo, mais terceiro vezes terceiro, mais quarto vezes quatro. Tem que dar zero, se não der zero é que você errou a conta. Tá? Sempre dá uma verificada, tá bom? Então, ó, W1 e W2 são perpendiculares. Agora, falta um terceiro vetor. Falta o W3. Como é que faz para achar o W3? Então, ó, como é que está a nossa situação? Já sabemos que o W1, aqui, tô pequeno, tô. W1 é o vetor 1, 1, 1, 1. W2 é o vetor menos 1, menos 1, 0, 2. E eu preciso desentortar o U3. Tá? Falta desentortar esse aqui, ó. O U3 é 1, 2, menos 4, 3. O que eu vou fazer? Como é que calculo W3? W3 é igual a, pega o 3, 1, 2, menos 4, 3. Agora vai dar um trabalho, porque eu vou ter que subtrair a projeção dele no W1 menos a projeção dele no W2, tá? Então, menos projeção de U3. Tá? Eu vou limpar a componente. Projeção de U3 em W1 menos projeção de U3 em W2. Deixa eu refazer esse U aqui para não ficar confuso. U3, isso. Tá? Tá aqui, ó, é o U3 menos projeção de U3 no primeiro vetor, menos projeção de U3 no segundo vetor. Tá bom? Vamos calcular um por vez? Então, aqui, ó, projeção de U3 no vetor W1. Isso é igual a U3 W1 vezes W1 dividido por W1 W1 vezes W1, que é igual a o 3 vai ser 1, 2, menos 4, 3, vezes 1, 1, 1, 1, dividido por 1, 1, 1, 1, vezes 1, 1, 1, 1, vezes o vetor 1, 1, 1, 1. Olha que trabalho. É bem chato isso aqui. Então, ó, multiplicação de cima. É fácil, mas é chato, tá? Primeiro com primeiro vai dar 1, depois mais 2, menos 4, mais 3, tá? Dividido por 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 1 dá 1, vezes 1 dá 1, vezes 1 dá 1, dividido por 4. Tudo isso vezes 1, 1, 1, 1. Então, aqui em cima ficou 3 mais 3, 6, menos 4, 2. Então, 2 quartos de 1, 1, 1, 1. Certo? Ou seja, vai ficar o vetor meio, 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 meio. Ok, agora o que eu preciso? Vou até mudar a cor. Eu preciso agora de projeção de U3 em W2. Isso vai ser igual a... Já vou fazer a conta aqui direto, tá? Vai ficar... O U3 é 1, 2, menos 4, 3, vezes o W2, que é igual a menos 1
menos 1, 0, 2, dividido por W2 vezes W2, menos 1, 0, 2, vezes menos 1, 0, 2, vezes o vetor menos 1, 0, 2. Será que dá para fazer aqui? Eu vou levantar minha cabeça para evitar que vocês percam as contas. Tá aqui, ó. Ok, então isso vai dar aqui menos 1, menos 2, 0 mais 6. Menos 1, menos 2, mais 0, mais 6. Dividido por 1 mais 1 mais 0 mais 4. 1 mais 0 mais 4. Vezes menos 1, 0, 2. Aqui vai ficar em cima 3 e aqui vai ficar 6. Então, ó, 3 sextos, olha, de novo deu meio, hein? De menos 1, 0, 2. Ou seja, aqui ficou meio, né? Menos meio, 0, 1. Essa é a projeção. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso fazer essas subtrações. Tá? Fazer essas duas subtrações. Então, vamos fazer aqui, ó. Vou até copiar de novo. Vou copiar aqui. Deixar aqui em cima. Tá? Copiar de novo aqui, ó. O vetor, a primeira projeção dá esse meio, 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 meio. Tá? Esse vetor tá aqui, ó. Tá? E o último vetor, opa, se eu não errei a conta, aqui. Vamos lá. Tá. Então, voltando. Ou seja, o que eu preciso fazer? W3 é igual a 1, 2, menos 4, 3, menos isso, que é igual a 1, 2, menos 4, 3. Aqui vai ficar menos meio mais meio, tá? Esse menos com menos vai ficar mais, ó. Tá? Vou passar o menos aqui para dentro. Então vai ficar menos meio mais meio, vai ficar 0. Vou colocar o vetor somando, 0. Depois, menos meio mais meio, 0 também. Aqui, menos meio. Depois, menos meio, menos 1. Menos 3 meios. Espero que dê certo, hein? Vamos ver. Tem que conferir. Ou seja, vai ficar 1, 2. Aqui vai ficar menos 4, menos meio, vai ficar menos 4,5. Menos 4,5 é metade de 9, né? Então, menos 9 meios. Depois, 3 menos 1,5, vai dar 1,5. Vai dar 3 meios. Vou aumentar essa coisinha aqui. Então, ó, aparentemente, a projeção deu isso. Agora, como é que faz para saber se está certo? Eu tenho que multiplicar esse vetor pelo W1 e W2. Assim. Ia ser legal cometer um erro aqui para mostrar para vocês que apesar do que vocês pensam, a gente não é invencível.
colocar os vetores. Olha aqui. Preguiçoso esse professor, hein? Ó, tá abusando da tecnologia já. E não vale, professor. Quero ver você fazer isso aqui em sala. Ó, W1, W2, tá aqui, ó. W1, W2 é isso. Uma vírgula perdida aqui. E o W3 deu esse daqui. Tá? Esse é o W3. Ah, copiou com tudo, copiou com tudo. Se eu não errei nada, tá? Todo mundo tem que ser perpendicular a todo mundo. Agora vem o teste, né? Então, ó, pessoal, sempre esse tipo de questão não tem por que você entregar errado. Vamos sempre conferir, tá? Então, ó, conferindo. Ah, professor, eu já fiz 50 anos de Kumon, sou mestre de Kumon nível 60 e eu nunca cometo erros. Então, por sua conta e risco, eu sempre confiro meus cálculos, tá? Então, vamos dar uma olhadinha. Como é que faz para conferir? A gente já conferiu que o W1 é perpendicular a W2. Ah, então, ó, W1 vezes W2 vezes W2 dá zero. Segue que W1 é perpendicular a W2. Agora, o que eu preciso testar? Vamos pegar o W3 e multiplicar pelo W1. Será que vai dar certo? Não sei, posso ter errado. Espero que não, né? W1 vezes W3. É só multiplicar e ver se dá tudo zero. Tá? Então, vai ser assim, ó. 1, 1, 1, 1 vezes 1, 2 menos 9 meios, 3 meios. Tá estranho, hein? Será que vai dar certo? Não sei. Então, ó, primeiro vezes o primeiro dá 1. Segundo vezes o segundo dá 2. Depois, menos 9 meios, é só somar todo mundo, né? Menos 9 meios, mais 3 meios. Então, aqui vai ficar... Putz, olha, deu certo, ó. 3, o 3 meios é 1,5. Então, 3 mais 1,5 dá 4,5. 4,5 menos 4,5 dá 0. Pô, maravilha, ó, acertei. Tô bom nas contas. Professor, basta fazer o W3 com W1? É um bom sinal, tá? Mas, o que acontece? Pode ser que você tenha acertado com W1, mas errado com W2. Tem que conferir, ó. Professor, eu sou preguiçoso. Não seja... Gente, é uma oportunidade que vocês têm. Não vamos para REC. Não quero deixar ninguém de REC. Tá? Já não basta a pandemia. Agora você tem que ficar panderrec. Esquece isso. Vamos sair dessa vida. Confere. Faz o W1 com W2. Faz o W1 com W3. Tá? Faz o W3 com W2. Tá? Todo mundo tem que ser perpendicular a todo mundo. Então vamos lá. W3. Opa, falei W3, escrevi W2, né? É que não ia fazer diferença, porque produto comuta. Tá? Então, W3 vezes W2. Será que vai caber aqui? Isso é igual a... já vou fazer a conta direto, tá? Ó, primeiro vezes o primeiro. Aqui, ó, deixa eu fazer com o mouse. Primeiro vezes o primeiro dá menos 1. Segundo vezes o segundo dá menos 2. Ixi, será? Menos 2. Terceiro vezes o terceiro dá 0. Ó, pior que eu tô bom de conta, vai dar, hein? Depois o quarto vezes o quarto, vai cortar a fração de baixo e vai ficar mais 3. Perfeito, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, mais 3, 0. Ó, show de bola. Tá? Por que eu tô feliz? Porque é muita conta, gente. É muito comum cometer erro aqui. Tá? Então, se tiver algum erro, procura lá onde você errou. Tá? Não tem lá muita técnica para saber. Ah, se aconteceu isso, você errou aqui. É difícil. Realmente você tem que rever todos os cálculos. Tá? Felizmente, deu tudo certo. Então, o que acontece? Conclusão. Conclusão.
os vetores W1, W2 e W3 geram exatamente, estou cobrindo com a cabeça? Não. Exatamente o mesmo espaço que o 1, o 2 e o 3. Tá? Lembra o papo da folha de sulfite? Tá? Gera exatamente o mesmo espaço. Só que eu tenho um conjunto gerador ortogonal. Porém, W1, W2 e W3 são, destaque para o termo, 2A2. Vou tirar a cabeça daqui, né, que eu cobriu exatamente. São 2A2 ortogonais. Tá? São 2A2 ortogonais. Agora, professor, pera um instante. Você tinha falado o seguinte, né? Você falou pra gente, olha, lá no começo da aula, você tinha falado assim, vamos fazer um processo de ortonormalização. Pô, isso aí que você ensinou é ortogonalização. Eles são ortogonais, não são normais. O que a gente tem que fazer para ser normal? Olha só, o que é um vetor normal? Um vetor normalizado. É um vetor de tamanho 1. Tá? Então você pega um vetor, o que você vai fazer para ele ficar com tamanho 1? Vai dividir ele pelo tamanho dele. Ficou com tamanho 1. Tá? Então é isso que nós vamos fazer agora. Voltemos. Olha só, então vamos lembrar. Tá? Então eu coloquei aqui para você. Lembre-se que a norma de vetor é o número que representa seu tamanho. Tá? Então norma é o tamanho do vetor. Então pega um espaço, o espaço com produto interno. Então o tamanho é raiz do produto de U vezes U. Tá? Lembraram disso? Das nossas linhas anteriores. Definição. Uma base beta. Vou colocar a base aqui. Uma base beta diz-se ortonormal quando todos os seus elementos são 2A2 ortogonais, que é o que nós já fizemos, e a norma de cada um deles é 1. Tá? Então, se eu quisesse naquele exercício anterior, ortonormalizar, vamos voltar lá, já temos o W1, W2 e W3, só falta dividir eles pelo próprio tamanho. Dividir eles pelo tamanho é bem chato. Tá aqui, ó. Tá? Então, para ortonormalizar, o que acontece? Eu primeiro pego uma base ortonormal, tá? Eu faço com que eu ortogonalizo ela por Gram-Schmidt, depois eu comprimo todos os vetores, tá? Olha só, deixei um exercício aqui para vocês, né? Para vocês fazerem exatamente a mesma coisa, tá? Deixa eu ver, ele é diferente? Não, eu já fiz esse exercício, ó. Tinha deixado para vocês, mas eu já fiz, tá? Então assim, ó, na verdade eu coloquei isso para vocês normalizarem, tá? Então vamos ortonormalizar, tá? Então o exercício da prova de vocês é para ortonormalizar. O que vocês vão fazer? Deixa todo mundo ortogonal. Cadê aqui? Né? Vamos pegar os vetores ortogonais. Né? E aqui, ó. Vamos ortonormalizar. Vou colocar aqui, ó, ortonormalização. Opa, ortonormalização. D. Quais eram os vetores originais? Vou
copiar para vocês aqui. Aqui, ó. Tá? Ortonormalização desses vetores. Para fingir que eu escrevi, vou colocar de vermelho. Tá? Então, eu vou ortonormalizar. Então, ó, já sabemos que esses vetores já são ortogonais. Tá? Então, da onde sai o W1, W2, W3? Ortonormalização de Gram-Schmidt. Ortonormalização de Gram-Schmidt. Ok? Então, ó, estou usando a ortogonalização de Gram-Schmidt. Tá? Agora, eu só preciso comprimir todos os vetores, dividir todo mundo pelo tamanho deles. Então, por fim, assim, ó, basta normalizá-los. Basta normalizá-los. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou chamar de W'. Vou dar um outro nome. A pessoa podia chamar de V? Pode chamar de V. Tá? Quero chamar de R, de Rafael, que eu gosto do meu professor. Tá? Pode chamar de vetor R de Rafael, não tem problema. Tá? Vou chamar de W' porque são vetores que eu estou escolhendo, eu estou criando esses vetores baseados nos W's. Tá? Então, o W1' é a mesma coisa que o W1 dividido pelo próprio tamanho dele. De W1. Isso vai ser igual a 1, 1, 1, 1. Como é que faz para encontrar a norma do vetor? Raiz dele vezes ele mesmo. 1, 1, 1, 1 vezes 1, 1, 1, 1, que nada mais é do que raiz das coordenadas ao quadrado. Né? Isso é igual a 1, 1, 1, 1, dividido por raiz de 4. Tá? Que 1 mais 1 mais 1 mais 1. Ou seja, aqui vai ficar 1 mais 1 mais 1. Isso. Raiz 4 dá 2. Meio de 1, 1, 1, 1. Tá? Ou seja, é o vetor meio, 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 meio. Tá bom? Esse é o vetor. Esse é o vetor comprimido. Eu peguei o W1 e fiz assim, ó, comprimi ele. Tá? Ele está na mesma direção, mesmo sentido do W1, só que ele tem tamanho 1. Agora, como é que faz com o W2? Mesma coisa, ó. W2' é igual a o vetor. Já vou fazer direto. Não, mentira, fazer direto não, senão vocês não capricham depois. W2 sobre norma de W2. Que é igual a 1 sobre, né? O W2 vezes W2, menos 1, 0, 2, vezes menos 1, 0, 2, tá? Vezes o vetor menos 1, 0, 2. Ou seja, aqui embaixo vai ficar 1 mais 1 mais 4, vai ficar 6, 1 sexto de menos 1, 0, 2. Ou seja, vai ficar menos 1 sexto, 0 e 2 sextos, ou então 1 terço. 1 terço. Tá bom? Né? 4 mais 1 mais 1, 6.
Opa, é raiz, né? Tem que ter uma raiz aqui, ó. Tá? Então vai ficar raiz de 6 embaixo. Raiz de 6, raiz de 6, raiz de 6. E aqui não vai cortar, vai ficar raiz de 6 mesmo. 2 sobre raiz de 6. Tá vendo? Dá bastante trabalho, né? Vou fazer mais um. Fazer o W3. Precisa fazer com todos. Tá? O que eu vou fazer com o W3? Eu vou fazer o seguinte, ó, ficar trabalhando com essas frações é muito chato. Então, antes de normalizar o W3, eu vou tirar as frações. Eu vou fazer assim. Pode fazer exatamente que nem os anteriores? Pode. Mas como o teu professor é preguiçoso, ele quer tirar as frações. Tá? Então, eu vou criar um W3, W3 linha a linha. Eu vou chamar isso igual a 2 vezes W3. Ou seja, isso vai dar 2, 4, menos 9, 3. O que eu fiz? Para não ter que ficar tirando a raiz dessas frações, eu alonguei o primeiro vetor. Tá? Primeiro alonguei. Agora vamos deixar ele unitário. Então eu fiz o seguinte, peguei o vetor, multipliquei ele por 2 para não ficar com nenhuma fração. Agora eu vou comprimir ele para que ele fique com tamanho 1. Então, norma de W3 linha a linha é igual a raiz, né? Vamos ver qual que é o tamanho dele. Raiz das coordenadas ao quadrado, né? Raiz dele vezes ele mesmo. Vai ficar 2, 4, menos 9, 3, vezes 2, 4, menos 9, 3. Isso vai dar raiz de... Vai ficar chato, hein? 4 mais 16 mais 81 mais 9. Vai ficar com uma raizona bem chata, né? Aqui vai ficar 20 mais 90, 110. Raiz de 110. Tá? Nem precisa simplificar isso. Não vai dar. Isso aqui vai ser 11 vezes 2 vezes 10. Não vai dar para simplificar. Ou seja, o W3' é igual a o W3, é esse vetor aqui, o W3', é o 2, 4 menos 9, 3, sobre todo mundo sobre raiz de 110. Tá bom? Então, logo, conclusão. Conclusão. Se beta igual a W1', W2', W3', então beta, vai escrever beta. Beta é uma base ortonormal para o espaço gerado por o 1, o 2 e o 3. Tá certo? Chatinho, né? Chatinho, assim, não é difícil, mas é chato. E para encerrarmos, teorema final. Todo espaço vetorial
euclidiano, admite tá? Admite base ortonormal. Ficou feio pra caramba isso aqui, né? Vou deixar o arquivo disponível para vocês. Ortonormal. Tá? Ou seja, basta você aplicar o algoritmo de Gram-Schmidt num espaço euclidiano. O que é um espaço euclidiano? Lembrando que o espaço euclidiano são espaços com produto interno. Tá bom? Isso é um espaço euclidiano, tá? Então, todo espaço euclidiano, ou seja, todo espaço que admite produto interno, ele admite uma base ortonormal, tá certo? Então, pessoal, esse exercício de ortogonalização, ortonormalização de Gram-Schmidt, ele está na prova de vocês, era a única coisa que faltava, tá? Então, na prova de vocês, tem essa parte de Gram-Schmidt, tem uma componente, tem umas outras questões da P1 também, e tem também umas questões sobre núcleo, transformações lineares, que são coisas que nós vamos usar já já, tá? Então tem uma relembrada, então uma componente para vocês relembrarem, ok? Então espero que esteja tudo bem com vocês. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo, né? Peço desculpas aí pela demora para postar a aula. Espero que o tempo que seja suficiente para vocês. Se o tempo ficar muito apertado, se não for suficiente, por favor, entre em contato comigo, tá? A gente dá um jeito. Não tá fácil para ninguém essa pandemia, tudo bem? E eu acredito que a partir de agora nós vamos normalizando o fluxo de informações para vocês ao longo das próximas semanas, né? A gente vai normalizando o fluxo de entrega do material para vocês estudarem, tá certo? Então, qualquer coisa, por favor, me procurem. Um abraço e até mais.